Na semana passada, a gente começou uma nova série de pregações aqui na igreja, e não só pelo aniversário da igreja, mas também de alguma forma como continuidade da série que a gente viu a respeito do amor de Jesus por nós, que a gente fez no último mês. Esse mês a gente vai refletir, meditar na palavra, justamente nesse texto de Filipenses, porque essa epístola é conhecida como a Epístola da Alegria. Essa é a epístola em que o apóstolo Paulo manda uma carta à comunidade de cristãos em Filipenses, e como a gente viu na semana passada, é um texto que ele mostra para a gente o que é a alegria verdadeira e também nos fala de uma alegria inabalável, de como nós conseguimos uma alegria inabalável. Na semana passada, a gente refletiu um pouco sobre o que é alegria e o que é felicidade. E a partir desse texto, dos 10 primeiros versículos, 11 primeiros versículos de Paulo nessa carta, nós percebemos que a alegria verdadeira, a alegria, na verdade, de maneira geral, é sempre um sentimento que parte de dentro dos nossos corações. Felicidade sempre depende de um monte de coisas externas, de as coisas estarem bem, para a gente poder se sentir feliz, para a gente se sentir de alguma forma satisfeito, mas a alegria tem muito mais a ver com uma disposição do coração, com coisas que nós conseguimos de alguma forma ver, perceber e ficarmos alegres, termos um tipo de leveza na nossa vida naquele momento que a gente viu. E a alegria cristã, a alegria bíblica, talvez seja uma alegria que até seja um pouco mais difícil de a gente experimentar, de a gente sentir, porque nós normalmente nos esquecemos de pedirmos a orientação do Espírito Santo para nos permitir ver coisas que Deus tem feito pequenininhas na nossa vida e também na vida dos nossos irmãos. Alegria são sempre pequenos momentos muito curtos, muito pequenos, mas que fazem com que a gente ganhe o dia, mesmo diante de uma situação difícil. E o apóstolo Paulo está falando nessa epístola justamente a respeito disso. Se os irmãos se lembrarem que a situação que o apóstolo Paulo estava passando era justamente um contexto de prisão. Ele estava, imagine vocês, escrevendo a respeito de alegria dentro de um contexto de prisão. E isso ele falava também de alegria para os irmãos em Filipenses, que também estavam passando por uma situação de perseguição. O apóstolo Paulo, então, nos ajuda, nos convida a refletirmos naquilo que nós devemos realmente termos em nossos corações. Que tipo de alegria a gente precisa realmente ter em nossos corações, em nossa vida, para que a gente consiga passar por dificuldades sem nós perdermos a esperança. E já entrando no assunto, um exemplo que é um pouco triste, um pouco mórbido talvez, mas é um exemplo muito interessante, porque eu acho que ele consegue mostrar bem como é que a Epístola dos Filipenses consegue equilibrar alegria e sofrimento. Não é uma alegria boba, que é só alegre e despreocupada, não. A Epístola de Filipenses, ela trata muito bem de uma alegria centrada no mundo real, no mundo que é árido, que é difícil, que tem sofrimentos. E o exemplo que eu quero trazer então provavelmente os irmãos já passaram por situações parecidas. Eu acho que já falei, não em cultos, mas já em algumas conversas com alguns irmãos, a diferença normalmente que a gente consegue sentir em velórios de famílias que não são cristãos e velórios de famílias que são formadas por cristãos. Não sei se os irmãos tiveram essa triste oportunidade de passar por esses dois tipos de velórios. Não é sempre que acontece isso, mas
é comum bastante para a gente notar que quando vamos em alguns velórios de pessoas que não têm Cristo como Salvador, a família pelo menos não tem Cristo como Salvador, a gente consegue perceber, pelo menos de algumas pessoas, um certo desespero, um sofrimento profundo, uma tristeza assim que a gente fica até com o coração cortado, entristecido, querendo ajudar de alguma forma, tirando um pouco da tristeza do coração daquela pessoa. Pessoas que muitas vezes assim, choram desesperadamente durante o momento de tristeza de um velório desse tipo. E às vezes, geralmente não acontece apenas com uma pessoa, várias pessoas estão nessa situação de desespero absoluto no período do velório por conta dessa perda de algum ente querido. O velório dos cristãos, por outro lado, ele é um velório que, interessantemente, existe tristeza, é notável, a gente sente a tristeza no ar, mas, ao mesmo tempo, a gente sente um certo tipo de paz. É como se houvesse algum alívio, uma leveza no ar. A gente sente a tristeza das pessoas ali, à nossa volta, dos enlutados, a gente sente que eles estão com o coração contrito, mas não tem esse desespero, essa dor aguda, como tem no outro caso que eu citei. E entendo que isso ilustra, como eu falei, muito bem o que a Epístola de Filipenses está falando para a gente. E eu quero, pelo menos hoje, nesses versículos que a gente vai ler agora, mostrar como Deus consegue trabalhar, ou como é que Deus ajusta essa alegria ao nosso coração. Eu quero, pelo menos, trazer 3 pontos para os irmãos, né? O que é alegria, de verdade? Semana passada, eu comparei alegria e felicidade. Mas hoje eu quero tratar por que é que a gente busca tanto alegria. Por que é uma coisa que a gente busca tanto. E, em segundo lugar, eu quero trazer a ideia de por que o que é e como é que a alegria permite que a gente sobreviva a um momento de sofrimento e dor. E por fim, eu quero falar sobre como a esperança consegue transformar a gente. Para fazer essa parte, então, convido os irmãos então a comparar a leitura desse texto de Filipenses, capítulo 1, versos 12 até o verso 20. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciado e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Como os irmãos podem notar, o apóstolo Paulo aqui ele está falando de uma situação realmente bem incômoda, para a gente dizer o mínimo. Ele estava preso, estava em cárcere, sofrendo açoites, obviamente, e ao mesmo tempo, ele de alguma forma foi traído. Ele, enquanto estava em cárcere,
e é o caso que ele está comentando aqui, em alguns lugares onde ele havia plantado igrejas, provavelmente com mais força ainda em Filipos, o que estava acontecendo é que algumas pessoas que haviam sido trazidas por ele para a igreja aproveitaram o momento da prisão dele para, de alguma forma, causar um tipo de cisão na igreja. Algumas pessoas tentaram ganhar um espaço com a saída do apóstolo Paulo de cena. É como se, o apóstolo Paulo saiu, então vamos aproveitar aqui para a gente começar a ganhar seguidor para nós mesmos. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está falando aqui. E, ao mesmo tempo que ele percebe que está acontecendo isso, que pessoas haviam traído ele, pessoas estavam tentando ocupar o lugar dele de alguma forma, tentando tirar o espaço dele enquanto ele estava preso, a gente percebe que ele ainda assim se alegrava com essa situação. Ele não está totalmente abatido, ele até sabia que isso aconteceria, mas ele não está totalmente abatido, não está totalmente desesperado. Por que isso acontece? Por que ele estava dessa maneira? Como ele próprio diz, o que importa é a causa. E qual é a causa? A causa que as pessoas estão... O que as pessoas estão falando? As pessoas estão falando a respeito de Cristo, seja para de alguma forma prejudicar ali o apóstolo Paulo, seja porque realmente entendem que o trabalho de falar a respeito de Cristo precisa ser feito. Para o apóstolo Paulo, não importa se estão falando mal dele ou não. O que importa é que Cristo esteja sendo pregado. Essa era a principal preocupação dele, que pessoas conhecessem a Cristo. Uma coisa muito importante, eu estava lendo a respeito de um teólogo que me impactou muito, se chama Francis Schaeffer. Ele tem um livro que se chama Verdadeira Espiritualidade. É um livro bem famoso dele e bem impactante também. Porque nesse livro, ele começa a falar, obviamente, de verdadeira espiritualidade. E o que é verdadeira espiritualidade? Verdadeira espiritualidade, como ele fala lá, ele destaca, não tem a ver com sinais e maravilhas, não tem a ver com grandes feitos, não tem a ver com, de alguma forma... uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Não tem a ver com participação na igreja, não tem a ver com uma santidade pessoal de maneira mecânica. A pessoa falar que, olha, eu oro tantas vezes por dia, olha, eu de alguma forma contribuo com tanto na igreja, seja com o meu trabalho, seja com dinheiro. Não tem a ver com a minha família tradicional da igreja, não tem nada a ver com nada disso. Isso nada disso é espiritualidade. Jesus não se importa com nada disso. Verdadeira espiritualidade é o modo como cada um de nós vive, especialmente lá fora, no mundo, vamos dizer assim, no mundo real. Verdadeira espiritualidade tem a ver com como nós nos portamos, como nós vivemos, como nós encaramos os desafios da nossa vida. Como é que nós nos comportamos a partir de, por exemplo, afrontas, como é que a gente se comporta diante de perseguições, como é que a gente se comporta diante de dilemas, de tentações, como a gente se comporta. O modo como a gente se comporta dita se nós estamos vivendo uma verdadeira espiritualidade. Porque se estivermos realmente em Cristo, nós viveremos de modo a fazer como o apóstolo Paulo, a vivermos para Ele, para Cristo, por Cristo. A gente não faz as coisas de maneira mecânica, simplesmente porque tem que fazer. A gente faz porque Deus, que Jesus, está trabalhando em nosso interior profundamente. E o ponto mais interessante desse livro que ele fala é que nós percebemos se estamos realmente vivendo uma verdadeira vida de espiritual quando nós refletimos a respeito da morte. Veja, a gente não pensa muito, mas a alegria
tem a ver com um certo tipo de fuga da morte. A alegria é como se fosse uma tentativa de a gente tentar esquecer que a gente vai morrer, que a gente é mortal, que a gente é finito. A alegria é um tipo de distração. A gente quer se distrair. Uma alegria falsa, claro. Uma alegria falsa nos leva o nosso coração a querer de alguma forma a encher, como eu falava outras vezes, encher o nosso coração de um vazio que nunca vai se esgotar, mas ao mesmo tempo tenta de alguma forma vencer a morte, de uma maneira que a gente não precisa nunca mais pensar nela. Por isso que tantos jovens hoje em dia usam tantas drogas, se enchem tanto de álcool, vão a tantas festas. Eles buscam alegria, eles buscam prazer, eles buscam satisfação, porque no fim das contas, não só eles, mas nós também, estamos fugindo da morte. A gente não quer morrer. A gente tem medo, a gente teme a morte profundamente. Quer nós admitamos, quer não. E a questão maior é que, o mais interessante, um pastor que eu estava vendo esses dias, ele estava falando o seguinte, que de alguma forma nós buscamos sempre estar em festas, porque de alguma forma a festa nos lembra da presença de Deus. A festa nos lembra da presença de Jesus. Se a gente notar sempre, uma das acusações que os fariseus faziam muito a Jesus é que ele estava sempre em festas, ele era beberrão, ele era um glutão, ou seja, guloso, e estava sempre com pecadores. Ele estava sempre em festa, Jesus estava sempre em festa. E era isso que os fariseus falavam, aquele ali, aquele profeta ali, ele é amigo de pecadores, que absurdo, ele está sempre em festa, sempre em festa. Veja, de alguma forma, festas são os lugares que nós buscamos para nos lembrar da presença de Jesus. Alguns vão para festas tentando buscar alguma coisa que satisfaça, que preencha o desespero e o vazio que a morte, o medo que a morte traz para cada um de nós. Só que, curiosamente, Jesus também ia a festas. Porque ele é, como a gente gosta de falar, ele é a alma da festa. De uma festa real. De uma festa verdadeira. E esse é o ponto do livro Verdadeira Espiritualidade. A gente só consegue viver uma vida verdadeiramente espiritual quando a gente olha a morte e temos a segurança de que, por Jesus ter morrido em nosso lugar, nós não precisamos mais temer ela. Não tem nada que a morte possa fazer para a gente. A gente está livre. Então, enquanto aqueles que não conhecem a Cristo tentam fugir da morte, se esquecendo que ela existe, e quando elas estão diante da morte, na frente deles, e não tem como elas desviarem o olhar, elas se desesperam. Mas quem tem Cristo no coração, quem tem um relacionamento real com Cristo, quem entendeu que a alegria real é Jesus quem dá, não há temor algum quando se olha para a morte, quando se olha para o fim da vida, quando se olha para o fim de todas as coisas. Não há temor algum, há uma certa leveza, porque Jesus já morreu por nós. Isso responde um pouco àquela questão que eu falei do velório, né? Quando a família tem Cristo no coração, elas sabem que aquilo ali, a morte, o falecimento, não é um adeus, mas um até logo. Daqui a pouco a gente se encontra. Já eu estou aí. E por conta disso mesmo, por conta desse até logo, que vem do Jesus nos livrou da morte, é que existe essa paz. A morte não pode ferir ninguém aqui. A situação é ruim, difícil, mas a morte não nos alcança. De modo algum.
Porque Jesus está conosco. Jesus já nos substituiu. E isso é que é uma alegria verdadeiramente inabalável, uma alegria que não tem como ser retirada do nosso peito. Porque nós descansamos em Cristo. Nós nos alegramos em Cristo. Em Cristo, um velório, de alguma forma, em alguma medida, é também uma festa. Mas quem não tem Jesus, não tem alegria no coração, o velório é realmente isso, uma tragédia. E é isso que o apóstolo Paulo está falando nessa epístola. Alegria em Cristo nos dá segurança em enfrentar qualquer dificuldade. Ficamos aflitos, sim, mas nós temos segurança de que, mesmo que morramos, nós não morremos de verdade. Estaremos em Cristo. E para além disso, nós, quando percebemos que a causa da nossa morte é por causa de Cristo, isso torna o sofrimento, vamos dizer assim, mais gerenciável. A gente não sofre tanto assim. E é isso que é o ponto segundo que eu queria dizer, que é como é que a gente sobrevive ao sofrimento. Normalmente quando a gente sofre, a gente tem uma vivência excessiva com algum momento da nossa vida que é de sofrimento intenso. Nós, como eu falei, geralmente nós ficamos ansiosos, desesperados, porque a gente tem dificuldade de entender por que é que a gente está sofrendo. O que aconteceu, o que eu fiz de errado para estar passando por um momento desse? Por que Deus está permitindo que a gente passe por tal tipo de situação? Se nós não olharmos para Cristo e simplesmente ficarmos olhando para o sofrimento, é sempre aquela questão, né? Uma frase famosa. Quando as dificuldades da vida vêm, não foque na montanha, que é o problema à sua frente. Foque naquele que está acima da montanha, aquele que venceu a montanha, que é o próprio Cristo. Quando a gente só foca na montanha, só foca no sofrimento, a gente vai se perder, a gente vai ficar desesperado. Só que quando a gente começa a viver verdadeiramente para Cristo, o sofrimento fica mais leve, porque tem uma causa, um propósito para esse sofrimento. Será que eu posso falar dessa maneira? Quando a gente tem um propósito que nos leva pelo menos a tornar o sofrimento mais leve, é como se a gente tivesse um motivo, uma causa, para conseguir passar em frente, passar pelo meio do deserto. Se a gente não tiver algo que nos norteia, como se fosse as navegações antigas, né? Como é que os marinheiros e os viajantes antigos se orientavam? Eles se orientavam olhando para as estrelas. Eles olhavam para as estrelas para ver o caminho de como é que eles conseguiam chegar a um determinado lugar que eles estavam. Se eles não soubessem olhar as estrelas para se guiar, para ir na direção que eles deveriam ir, eles estavam simplesmente perdidos no mar. E ali era um ponto, o mar é um deserto, como um deserto. Não há como você conseguir nenhum tipo de vida, não há como você conseguir nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de meio de você se salvar. Quando os navegantes olham para as estrelas, é justamente para saber que, olha, no meio dessa imensidão aqui de nada, nós temos um meio de nos guiar e de chegar, para poder chegar naquele lugar. Da mesma forma nós, quando estamos passando por sofrimento, por transtorno, por dificuldades, se nós não olharmos para as estrelas, ou no caso, para Jesus, nós vamos ficar totalmente desorientados. Vamos ficar andando em círculos, não saindo do lugar, e tudo o que resta para a gente é se desesperar. A gente consegue sobreviver, passar por sofrimento, porque a gente está olhando para Cristo, a gente percebe que,
olha, independente do que aconteça, Cristo está me guiando e de alguma forma Ele vai me permitir passar por esse sofrimento todo. Isso eu não falo simplesmente para causar um alívio em nossos corações, mas para justamente sermos perseverantes em nossas lutas e sofrimentos. Porque no início de tudo, no momento, inclusive até que a gente lê os discípulos de Jesus em Atos, quando o primeiro diácono morre, o primeiro mártir morre, isso já não seria motivo suficiente para eles desistirem de seguir a Cristo? Certamente. O momento que acontece uma tragédia e que, se não existe nada mais profundo, mais firme, que os faça permanecer naquele caminho, isso faria facilmente eles desistirem de seguirem a Cristo. Mas o que acontece? Eles continuam. E continuam. Eles não se importam com o que acontece com eles. Porque Cristo está com eles. E o próprio Paulo também é um exemplo disso. Aquele que matava, perseguia cristãos, se tornou um cristão. E após se tornar cristão, também ele sofreu perseguições, sofreu açoites. E ele permanecia, como ele está falando aqui, permanecia firme em Cristo. Porque para ele, o viver, a gente vai ver isso na próxima semana, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a morte não tem poder sobre nós, pouco importa. Pouco importa. O que importa é que preguemos a Cristo, vivamos por Cristo, que vivamos e falemos a respeito do amor de Cristo por nós. E por último, uma esperança que nos transforma. Como eu falei, a alegria, quando a gente tem a alegria de Cristo em nossos corações, verdadeiramente, quando a gente descansa em Cristo, Ele nos dá, essa alegria nos dá não apenas um motivo para a gente seguir em frente, mas ela também faz com que nós nos apeguemos a uma esperança que molda a nossa vida. Como eu falei, quando a gente tem um coração alegre e grato, a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. E uma coisa muito legal que tem nesse texto, que passa um pouco despercebido, é que se a gente olhar para a postura do apóstolo Paulo diante de toda essa situação que ele está passando, é uma postura de ansiedade, não de sofrimento, uma ansiedade de sofrimento, mas é uma ansiedade para ver como é que Deus vai agir naquela situação. Sabe quando a gente está vendo um filme, uma novela, e a gente vê que o vilão está ganhando, está numa situação muito complicada para os heróis, e a gente fica, nossa, como é que vai resolver esse problema? Como é que os heróis, como é que os mocinhos vão sair da situação? Eu não consigo enxergar uma maneira de sair. E quando a gente está assistindo o filme, o que a gente fica? A gente fica apreensivo, fica olhando. Ver o que eles vão fazer. Quero ver o que eles vão aprontar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele vendo toda a situação que ele está, de sofrimento, no meio da prisão, com pessoas até mesmo tendo traído ele está querendo dar alegria para os irmãos de Filipos. O que acontece? Ele está ansioso em ver como é que Deus vai usar essa situação difícil para ou transformar a vida do apóstolo Paulo, ou transformar a vida das pessoas ao redor dele. Na leitura aqui, se a gente for ver, o apóstolo Paulo, ele, por estar na prisão, ele alcançou os carcereiros, provavelmente alcançou os prisioneiros daquela prisão, e ele estava usando o fato dele estar preso para pregar o evangelho dentro da prisão. Ele não ficou cabisbaixo, ele não ficou abatido, certamente tinha sofrimentos e tinha ansiedades e angústias também, mas isso não tirava a esperança dele, porque o que ele mais queria, o desejo do coração dele, a verdadeira alegria que movia ele, era o proclamar o evangelho e proclamar a Cristo ressurreto.
A prisão não impedia ele de fazer isso. Somente o forçava a fazer isso de maneira diferente. Ele estava no meio da prisão, se aproveitando do momento de prisão, das algemas dele, para converter os carcereiros. Ele não ficou abatido, não ficou cabisbaixo. A pregação do Evangelho tem que continuar. E é por isso também que ele não se importa, estão falando mal de mim aí, estão tentando tomar o meu espaço como liderança, não tem problema. Estão pregando a Cristo, é isso que importa. O que importa é o reino avançar. É que mais pessoas conheçam a Cristo. O desejo do apóstolo Paulo, essa esperança, ele tinha essa esperança que transformava, era uma esperança, uma expectativa, uma alegria que deixava ele na ponta da cadeira, ansioso para ver como é que Cristo, como é que Deus iria transformar tanto a vida dele, quanto transformar a vida das pessoas ao redor dele. Deus, eu não posso esperar para ver o que o Senhor vai fazer agora, através de mim. O que o Senhor vai aprontar? Eu quero ver, quero saber. Eu não sei como é que... Olha, essa situação está muito difícil aqui, não tenho nem ideia como é que resolve. Mas eu estou ansioso para ver como é que o Senhor vai mudar tudo isso. Deus usa o Evangelho, que é o poder dele para mudar a vida das pessoas, para transformar tudo ao nosso redor. Nós precisamos ter fé, precisamos ter alegria e descanso nele. Precisamos nos alegrar e desejar profundamente que o Evangelho avance. Irmãos, o Evangelho tem feito alguma mudança significativa nas nossas vidas? A gente está ansioso para ver como é que Deus vai transformar e mudar as situações que a gente tem encarado, que tem vivido, por mais difícil que seja. Esse é o nosso desafio. É isso que o apóstolo Paulo nos fala para fazer. Nos alegremos em Cristo, porque essa alegria é que nos vai permitir passar por qualquer tipo de tormenta, qualquer tipo de deserto. E a gente fica ansioso para saber como é que Cristo vai resolver essa situação. Como é que Cristo vai mudar a gente. Como é que Ele vai nos tornar mais parecidos com Ele. Como é que Ele vai chegar, se apresentar à vida das outras pessoas através das situações. Enquanto a gente canta essa última canção, convido os irmãos desde já, a refletirem a respeito da morte e sacrifício de Cristo. Como Ele, mesmo em meio ao sofrimento, Ele é o maior exemplo que a gente pode ter. Ele passava no meio do sofrimento e ainda assim Ele continuou, porque Ele se alegrava na vontade do Pai. E que possamos descansar na vontade do Pai. Descansar na maneira como Deus ansiosamente quer afetar e alterar as nossas vidas. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, Tu és realmente alguém surpreendente, ó Deus. Nós não temos ideia de como o Senhor opera, nem nas nossas vidas e nem ao nosso redor, ó Deus. E muitas vezes nós até mesmo ficamos incrédulos, porque não sabemos como as coisas vão acontecer, como elas vão se desenrolar. Mas Tu sabes tudo, ó Deus, e Tu és criativo o suficiente para sempre fazer truques que nos deixam boquiabertos, fazer coisas que vão muito além da nossa imaginação. O Senhor é capaz de transformar todo o mal em bem. E por isso pedimos, ó Deus, por isso mesmo pedimos que nos ajude a alegrar em Ti, desejando sempre que, apesar de todas as situações, o nome de Jesus seja manifesto e glorificado nas situações fáceis e nas difíceis, através das nossas vidas. E que possamos também, através dessas situações difíceis, ser transformados e mudados à semelhança de Cristo, Deus. Pedimos que esteja conosco, nos dando dessa alegria, dessa esperança, que nunca falha, pois Tu és o único que não nos deixa nunca na mão, Deus. Tu simplesmente age de maneiras misteriosas que nós não compreendemos, de maneiras criativas, de maneiras que nós somos incapazes de imaginar que o Senhor é capaz de agir. Esteja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém.